Olá, tudo bem? Eu sou o Odair Locke, sou publicitário e quero te ensinar a faturar 5 dígitos em 28 dias. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o profissional de mídia. Você já ouviu falar sobre esse profissional? Sabe quem é o mídia? Onde mora, o que come? Brincadeiras à parte, quando se fala em publicidade, em campanhas publicitárias, é fácil logo se imaginar, né? Várias pessoas criativas ao redor de uma mesa, num escritório, pensando, desenhando, escrevendo, procurando aquele insight que vai render uma campanha maravilhosa. Não é assim que talvez você imagina o desenvolvimento de uma campanha publicitária? Pois é, o que não se imagina é que por trás de uma campanha não existe só essa parte. A publicidade, de maneira alguma, se restringe só à parte de criação, só o diretor de criação, diretor de arte, redator, né? Existem vários outros profissionais envolvidos nesse processo. E talvez o leigo, quem não está nesse mercado, imagina isso porque a parte da criação é a que sempre fica mais exposta, é a que está na vitrine, é a parte que vai para o ar e que o público, o consumidor, em geral, vê, que é o resultado final. Mas existem vários outros profissionais de várias áreas que fazem parte de todo esse processo de desenvolvimento até a publicidade, uma campanha ir para o ar numa TV, num anúncio de revista, num site de internet e por aí vai. E dentre desses profissionais, existe o profissional de mídia. O mídia pode tanto fazer com que uma campanha dê um super resultado, como pode fazer ela se tornar um verdadeiro fracasso. Porque é o mídia que faz todo o planejamento e a programação da mídia. Ele quem sugere e que determina os canais, as emissoras, os veículos onde a campanha vai veicular. Ele que faz toda essa programação, não só do canal, do horário, do público que a campanha quer atingir, de uma campanha publicitária, de qualquer ação de marketing. E por que ele pode determinar o sucesso ou o fracasso de uma campanha? Porque se ele errar no público, por exemplo, a campanha pode ser um verdadeiro fracasso. Por melhor que seja a campanha, por mais criativa que seja a campanha, ou se ela for de varejo, tiver o melhor preço do mercado sendo anunciado, mas se for veiculado no canal ou mostrado por público errado, de nada adianta. Não adianta a campanha ser só criativa, mas ser mostrada para a pessoa, para o público, ou a persona, ou o avatar errado. Então isso é o mídia quem vai determinar. E aí ele tem que ser muito assertivo. E uma outra coisa é que todo cliente sonha, ou tem o desejo, né, de veicular sua campanha em todos os canais possíveis, todos os tipos de mídia, nos horários mais nobres, ficar veiculando o maior tempo possível para que a sua marca fique exposta para o consumidor o maior tempo possível. Isso é praticamente impossível. Primeiro porque veicular em todos os canais, né, em todos os tipos de mídia, isso custa muito dinheiro, é muito caro. Mesmo que o cliente, hipoteticamente, tenha essa verba, ainda assim não é aconselhável, porque a propaganda, o excesso dela também é prejudicial, tanto quanto a ausência. É mais ou menos como um remédio. Na dose certa ele pode te curar, mas o excesso ele pode te matar. Então, e qual é o caminho para fazer a coisa certa? É um plano de mídia. E aí onde entra esse profissional de mídia para evitar gasto desnecessário, para escolher a mídia certa, que é relevante para o produto, para o serviço do cliente, para anunciar para a pessoa certa, para ser mais assertivo. Ou seja, evitar realmente gasto desnecessário e otimizar a verba dele. É onde que está dando resultado, vou aplicar mais. Onde não é tão interessante, não coloca, não investe naquela mídia, seja TV, rádio, jornal, outdoor, internet, enfim, para cada caso, cada cliente, cada produto é um plano de mídia e aí é o trabalho essencial do mídia, porque é isso que ele faz, ele conhece tudo, o público e os canais que são determinantes e relevantes para a marca, para a campanha aí que você vai anunciar. E como isso é feito na prática?
Bom, o mídia precisa ter um conhecimento aprofundado sobre o público, a persona do consumidor, dos clientes da agência. Como que ele faz isso? Através de pesquisas. Pesquisas de dados geográficos, de comportamento, perfil de consumo, faixa etária, enfim, todas as informações que ele conseguir levantar, que ele conseguir coletar sobre os clientes ou potenciais clientes, consumidores dos clientes da agência, melhor. E ele vai armazenar tudo isso e depois divide em alguns segmentos por faixa etária, por perfil de consumo, de comportamento, sexo, religião, enfim. E aí parte para o plano de mídia. E aí a primeira pergunta que o mídia deve se fazer na hora de traçar o plano de mídia é com quantas pessoas nós queremos falar. Isso ajuda a definir as dimensões do tamanho do público que a marca quer atingir, que você quer atingir com a sua campanha. E a definir o alcance, a cobertura que quer se ter com essa campanha. Por exemplo, a gente vai fazer uma campanha, precisamos anunciar, ter uma cobertura em nível Brasil, ou em algumas regiões apenas, no Sudeste, no Sul, no Norte, ou só em alguns estados ou cidades pontuais. Então isso vai definir a dimensão, o tamanho do público e a cobertura que a gente quer ter para atingir o público-alvo, a persona do consumidor, do cliente da agência. A segunda pergunta é com que frequência o público, o consumidor, precisa ter contato com a marca. E aí aqui nós estamos falando da frequência, a frequência de divulgação, de exposição da campanha. Ou seja, quantas vezes a gente precisa divulgar, veicular esse comercial ao dia, seja um comercial de TV, de rádio, na internet. Quantas vezes ao dia nós precisamos replicar, veicular isso, mostrar para o mesmo consumidor, para o mesmo público de consumidor, para o mesmo perfil de público. E aí o mídia vai determinar isso. Eu acho que é necessário a gente mostrar 3 vezes ao dia, 1 vez ao dia, 5, 10. E a terceira pergunta é por quanto tempo a gente precisa estabelecer esse contato da marca com o cliente e vice-versa. E aqui vai determinar a continuidade da campanha, o período de veiculação dessa campanha. Vai ser uma semana, vai ser 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, não sei. Cada caso, e aí isso tudo é o mídia quem vai determinar, de acordo com os dados coletados que ele tem, que eu falei lá no início, com o perfil de consumo, todos esses dados que ele tem. Então ele vai determinar a frequência, o período que vai ser veiculado, o público para quem você quer mostrar a sua campanha. Então essas 3 perguntas básicas são as primeiras e as mais determinantes que todo profissional de mídia normalmente se faz ou discute com a sua equipe na hora de planejar, na hora de criar e determinar ali a campanha antes de qualquer coisa ir para o ar. E esses dados que o mídia tem, principalmente hábitos de consumo, eles estão mudando o tempo inteiro, quase que diariamente. Por isso ele tem que estar sempre atualizando, porque o consumidor muda os seus hábitos, o seu gosto. Quer dizer, o mesmo consumidor que tinha um hábito, uma preferência no ano passado, não necessariamente tem o mesmo nesse ano. E o próprio produto do cliente também muda, ele está sempre modificando, sempre atualizando, sempre modernizando, e às vezes uma pequena mudança no produto altera um pouquinho o perfil também de público que ele quer atingir. Então essa coleta de dados, essas pesquisas, elas têm que ser atualizadas o tempo inteiro. Cabe ao mídia também fazer essa atualização o tempo inteiro. E aí, feito todo esse trabalho de estudo do público, persona ou avatar, como você queira chamar, vem a outra parte, que é entender dos veículos de comunicação. E aí é um trabalho muito semelhante. O mídia tem que
ter um conhecimento bem aprofundado também de todos os veículos, de todas as emissoras de TV, as emissoras de rádio, os jornais, as revistas, os portais de internet, redes sociais, enfim. E aí você pode estar se perguntando, poxa, daí, mas é muito conteúdo, muita coisa técnica, né? Muito conhecimento. Como que a pessoa vai conseguir armazenar tudo isso? No caso dos veículos, sempre tem uma ajuda grande dos próprios veículos de comunicação, né? E aí é um pouco mais fácil coletar esses dados porque os próprios veículos têm essas pesquisas que são fornecidas para as agências, para os autônomos, enfim. Então todo veículo tem a sua pesquisa lá de audiência, de comportamento do consumidor, o horário, por exemplo, numa TV, numa rádio, um horário que ele tem uma audiência maior, se é de manhã, tarde, à noite, qual é o público que ele tem um maior engajamento, se é jovem, se é mais adulto, se é mais idoso. No caso de revistas, os jornais, a tiragem, aonde que é distribuído. Nos portais, né, tem portais e redes sociais, aí tem uma infinidade de dados que a gente tem acesso a isso. Então, de posse de todo esse material, e sempre que houver uma dúvida, o mídia pode e deve consultar esses veículos, né? Mas de posse de todos esses dados, é onde ele vai saber direcionar melhor aquela campanha ou mesmo um simples anúncio ou vídeo, a parte que não seja uma campanha completa, enfim. Então tem que ter esse conhecimento aprofundado de todos os veículos também, porque isso é que vai determinar o sucesso de uma campanha, conforme eu falei. Dependendo da campanha, a emissora A vai dar mais resultado, a emissora de TV, a outra vai ser uma campanha de outdoor, outra de repente só a internet, outra vai ser um conjunto de mídias. Então tudo isso tem que estar sobre um conhecimento profundo desse profissional de mídia. E numa agência de pequeno porte, ou se você é um autônomo ou urgência, como nós chamamos, você consegue fazer isso sozinho, porque você vai ter poucos clientes normalmente. Mas numa agência de médio e grande porte, claro que um profissional só de mídia, ele não dá conta de tudo isso. Normalmente tem mais profissionais de mídia ou auxiliares para dar esse suporte, para poder realmente fazer um trabalho bem feito. Então, e de novo, né, mesmo quando você é pequeno ou autônomo, o pessoal das emissoras, dos veículos todos, estão sempre dispostos, aí, prontos para ajudar, para tirar dúvida e para encaixar a campanha no melhor horário, no melhor canal possível, sempre pensando, né, em dar o melhor resultado para o cliente. E um outro fator importante é que o mídia, né, ele tem que estar ali trabalhando junto com o atendimento, com a criação principalmente. Tem que estar falando a mesma linguagem, porque principalmente com a criação. Porque não adianta o mídia determinar, dizer, é melhor fazer um comercial para a TV e a criação está pensando ali, ou está criando um vídeo para a internet com uma linguagem que não é condizente com o público da TV, que não necessariamente às vezes é o mesmo. Então eles tem que estar falando a mesma língua, tem que estar trabalhando junto, né? Todos os departamentos tem que ter uma interação e saber tudo o que está acontecendo na campanha. Então a parte de criação tem que saber aonde que vai ser, óbvio, tem que saber aonde que vai ser veiculado o canal. Não é na TV, mas em qual canal, em qual horário, para saber quem é o público e falar a linguagem, né, para ser cada vez mais assertivo. Falar com o público, falar de forma correta com o público certo. Porque você se comunicar, a linguagem com que você se comunica com um jovem é uma, com uma pessoa mais idosa é outra, com um produto feminino é um tipo de linguagem, masculino é outro. Então, esses detalhes fazem total diferença. Por isso o trabalho em equipe é super importante. E aí, se você quer contratar um profissional de mídia
sua agência, ou mesmo freela, caso você não tenha um escritório, uma agência, trabalhe sozinho. Qual o perfil desse profissional? Bom, primeiro é essencial, né, que ele tenha conhecimento, tenha experiência em diversos, um maior número possível de segmentos, que ele já tenha, né, no seu currículo, no seu portfólio, trabalhos para segmentos distintos. Quanto mais, melhor, ou seja, que ele já tenha feito campanhas de varejo, campanha institucional, para a indústria, para remédio, para construção civil, para automóvel, enfim, quanto mais experiência, melhor. Ele tenha um conhecimento aprofundado aí de pesquisa, de levantamento de dados, de planejamento. Tudo isso você, conversando e vendo a experiência dele, você vai conseguir contratar e fazer uma parceria boa com um bom profissional que com certeza vai gerar resultados para você e para os seus clientes. A maioria desses profissionais tem uma formação em publicidade ou relações públicas, mas isso não é um fator determinante para o sucesso. Existem vários mídias, vários publicitários em todas as áreas que não necessariamente se formaram em publicidade. Isso eu já até falei em outro vídeo. Para ser publicitário não precisa necessariamente ter uma faculdade de publicidade, de marketing, de relações públicas, de comunicação social. Inclusive, grandes nomes da publicidade, não só brasileira, mundial, não se formaram em publicidade. Quando for formado, legal, mas isso não é o que vai determinar um bom trabalho ou sucesso. Então não se prenda a isso. De repente você conversar com um profissional que quer trabalhar com você em mídia, mas ele não é formado em publicidade. Então isso não é um fator determinante, né? E aí, claro, existem vários livros, cursos, workshops, palestras, enfim. Isso tem aos montes aí, onde o profissional pode estar se reciclar, né, o tempo inteiro, se profissionalizar e buscar cada vez maior entendimento dessa área. Então, para resumir, o profissional de mídia é uma chave aí, o ponto-chave importante para o desenvolvimento de qualquer campanha e tem que estar alinhado com todos os departamentos da agência. Uma boa estratégia de mídia, um bom plano de mídia, alinhado aí com a criação, com a produção, com o planejamento, é certo que você vai ter ótimos resultados para a sua agência, para o seu negócio, vai gerar muitos resultados positivos para o seu cliente e com certeza você vai chegar aí, fácil, faturamento de 5 dígitos em 28 dias. Por hoje é isso, espero ter te ajudado, te esclarecido o que é o profissional de mídia. Se ficou alguma dúvida, deixa aí seu comentário, sua pergunta, vai ser um prazer te responder. Se você gostou, deixa um like também, comenta, compartilha com alguém. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!